Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Mascarenhas, sou professor de Direito Penal e de Processo Penal no IDP aqui em Brasília e ali também coordeno o Observatório de Precedentes Criminais em Cortes Superiores. Essa é uma série de vídeos para a gente tratar um pouquinho de habeas corpus nas Cortes Superiores. E aqui eu queria falar com vocês, tratei no vídeo anterior um pouco da jurisprudência defensiva, aqui quero fazer uma coisa mais prática, abordar um pouquinho o 312 do CPP. Enquanto a gente fala, sugiro que vocês abram aí o 312 do CPP e deixem na tela. Eu, de maneira um pouco mais analógica, anotei a redação aqui para ler para vocês. A prisão preventiva, 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência de crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Parágrafo 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada, então, quinto, em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Parágrafo 2º. A decisão de decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporaneidade, que justifiquem a aplicação da medida adotada. Pois bem, o que eu quero tratar com vocês aqui? Eu acho que a gente deve entender o 312 a partir, em habeas corpus, da necessidade de um controle da fundamentação da prisão pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de aspectos de necessidade e proporcionalidade, mas dentro desses ditames do artigo 312. E aí fiz algumas observações aqui. Vejam, em primeiro lugar, a gente precisa interpretar o 312 com uma sistemática do 366. Ou seja, não cabe aqui mais a gente falar em decretação da prisão mera e simplesmente por conta do sujeito não ter se entregue para ser preso. Né? Então, aqui é uma necessidade de interpretação sistemática. Na mesma toada, a gente não pode mais admitir que seja fundamentação válida a decretação da prisão porque o sujeito não tem ocupação lícita, né? Me parece que isso já passou. Não se pode dizer que o sujeito, por ter ficado em silêncio, merece ter a prisão decretada. Não se pode decretar prisão por não comparecimento em delegacia. Né? Então, há uma necessidade de fundamentação da prisão a partir da proporcionalidade dela e da necessidade dela. Né? Então, necessidade, mas da proporcionalidade da imposição da prisão, certo? Então, partindo daqueles aspectos. O primeiro deles, a garantia da ordem pública. Me parece que esse é um vetor bastante polêmico, né? O que é a ordem pública? Para o Supremo Tribunal Federal, se vocês forem estudar decisões das duas turmas, a ordem pública, a necessidade de garantia da ordem pública é a necessidade de garantia do acautelamento do meio. Né? É dizer o seguinte, esse sujeito provavelmente reincidirá. Então, ele coloca em jogo a garantia da ordem pública, né? Mas ela não pode se confundir com a necessidade de garantir a incolumidade de pessoas ou do meio. Né? Não há muito, por ser muito abstrato esse conceito, como a gente dizer aqui, olha, eu estou garantindo, eu estou impondo a prisão do sujeito A ou B para garantir a ordem pública. O que é a ordem pública? Né? Que o meio vai se manter estanque? O meio, a sociedade não se mantém estanque. Então, a ordem pública deve ser objetivada a partir do seguinte sentido, a partir do seguinte parâmetro. O sujeito voltará ou não a reincidir? Provavelmente. Aqui, a gente tem que abrir um parênteses. Não pode o julgador ou o juiz que vai impor a preventiva fazer exercício de futurologia. Ele provavelmente reincidirá. Sim, mas é necessário a vírgula, é necessária a vírgula. Ele provavelmente reincidirá, porque, e aí sim, motivar e dar aspectos objetivos que indiquem que ele reincidirá. Então aqui o Supremo tem decidido que a ordem pública se pauta na necessidade do acautelamento do meio, porque, fundamentadamente, o sujeito solto provavelmente reincidirá. Ela não pode ser confundida também com a gravidade abstrata do delito.
Ordem pública é uma coisa, gravidade do delito é outra. Por exemplo, o Supremo disse isso, o ministro Marco Aurélio assentou isso no habeas corpus 103.465, né? E a gente não pode confundir ordem pública com função exercida. Veja só, o sujeito deve ser preso porque ele, enquanto agente público, tem acesso a tais e tais meios e por isso provavelmente reincidirá. O Supremo já decidiu que o afastamento da função é suficiente, né? Não se confunde função com ordem pública. Por exemplo, no habeas corpus 111.037 de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Ordem pública é talvez o principal meio desses vetores utilizado pelos julgadores para impor a preventiva. Mas há também asseguramento da lei penal. No asseguramento da lei penal, a gente não pode entender que a presunção é de fuga. De novo, por aquilo, não pode se compreender que há no julgador a dádiva da futurologia, né? Não se pode dizer que vai assegurar a aplicação da lei penal porque ele provavelmente fugirá, ou então, por exemplo, porque ele tem bens no exterior, porque ele tem uma relação com o exterior, ou porque ele não está no distrito da culpa. Aqui, para se apontar a prisão a partir da assecuração da lei penal, se deve ter um dado objetivo, né, que indique o risco concreto de fuga, né? Ou que ele já fugiu anteriormente, né? Ele foi colocado em liberdade e chamado ao processo fugiu, ou então que ele fugirá, ele tem preparativos para fuga, ele tem aspectos objetivos que indiquem que ele vai se furtar à aplicação da lei penal. O Supremo decidiu isso, por exemplo, no habeas corpus 162.033 de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, ou no 159.593 de relatoria do ministro Barroso. Aqui um parênteses, e a gente leu o parágrafo 1º, né? A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Descumprir medida cautelar indica necessidade de prisão para a assecuração da aplicação da lei penal. Senão, não existe lei penal nem processual penal. Existe um sujeito que não respeita o Estado, né? Então, aqui sim, me parece que há quando se descumpre uma cautelar alternativa, uma necessidade objetiva de assecuração da aplicação da lei penal. Bom, um outro aspecto é a conveniência da instrução, né? Conveniência da instrução está diretamente ligada à necessidade de assecuração, de se assegurar a prova, né? Seja para a feitura da prova, seja para a preservação da prova. Ou seja, alguém que está tentando destruir prova, ou alguém que está impedindo que a prova seja feita, ou ainda alguém que está ameaçando testemunha. Afinal, existe a prova testemunhal e pode ser que alguém esteja ameaçando a testemunha. Ameaçar objetivamente a testemunha, intimidar a testemunha, é sim algo que fere a conveniência da instrução processual, né? Destruir prova também, impedir que a prova seja feita também. Ou seja, o que a gente está aqui, o que está em jogo nesse parâmetro é a obstaculização da investigação ou então a ocultação ou supressão de prova, tá certo? Bom, em relação à ordem econômica, isso foi instituído pela Lei 8.884 de 94, que era a Lei Antitrust, e depois a lei que reorganizou o sistema concorrencial brasileiro, que é a 12.529 de 2011. Isso ficou lá, mas está mais atinente àquela criminalidade econômica, que é quando o sujeito tem meios de lavar aquele dinheiro, né, durante a investigação, de ocultar aquele dinheiro durante a investigação, ou então de manipular o mercado para que a investigação seja prejudicada ou que ele continue delinquindo. Talvez esse seja um aspecto mais ligado à garantia da ordem pública
de fato, né, porque como a gente viu ali no começo, ele se solto reincidirá, né, do que a um conceito específico de ordem econômica, é alguma coisa que veio de fora do direito penal e foi colocada numa lei processual penal. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, aguardo os comentários e é sempre um prazer. Um abraço.